terem cuidado com o áudio, tá bom? Um minutinho. Pronto, Ailton, pode continuar. Deixa eu tomar uma água na minha canequinha especial aqui, né, Dá? Pessoal, todos me ouvem? Ok? Muito bom. Então, deixa eu continuar. Aí eu recebi uma ligação dela, pedindo para ir para São Paulo conversar com ela. Né? Fui para São Paulo me encontrar com ela. A gente se encontrou num café próximo ao aeroporto de Congonhas, no sábado. Aí ela me contou, falou, olha, eu saí da VASP. Logo depois que você saiu, a VASP começou a entrar em processos de declínio. Eu saí porque recebi um convite de uma nova empresa aérea, uma empresa aérea nova que vai existir no mercado, e o nome dela é Gol. Ela ainda não existe, vai ser criada ainda. Isso ela me falou em julho ou agosto de 2000. E aí ela falou assim, tudo bem, mas qual que eu posso? Então, eu queria te convidar para você fazer parte, para você trabalhar comigo na Gol como comissário. Eu falei, mas por quê? Porque eu sei o quanto você gosta da profissão e eu vi que você saiu da VASP com uma decepção muito grande. E eu não gostaria que você desistisse da profissão, que você tentasse novamente. Né? Só pedir, eu acho que a Vivian está com o áudio aberto, está fazendo um sonzinho aqui. Aí, se puder fechar, por favor. Ah, sim, só um momento. Obrigado. Por nada. Aí eu conversei com ela, ela explicou, olha, é uma empresa nova que vai surgir no mercado, não tem avião ainda, não tem nada, e eu queria que você fizesse parte. Eu falei, como? Que você viesse ser comissário. Aí eu falei, posso pensar? Eu falei, pode. Voltei para casa e pensei, falei, poxa, a empresa não existe, não tem avião, não tem nada. Eu vou abrir mão de um emprego de novo com o meu pai para ir para uma empresa que não existe. Como é que eu vou falar isso para ele? Pensei durante 3 dias, quando foi no 4º dia que eu ia ligar, ela me ligou. E aí, pensou? Falei, pensei, eu vou. Aí eu fui procurar meu pai, de novo. Falei, pai, eu vim pedir demissão. Por quê? Eu vou ser comissário de novo. Em qual empresa? Na Gol. Que empresa que é essa? Eu não sei, não existe ainda. Mas como assim você está pedindo demissão para uma empresa que não existe? Então, eu também não sei. Eu só sei que eu vou ser comissário nessa Gol, mas eu não sei ainda nada dela. Aí eu pedi demissão, fui para São Paulo. Meu pai ficou muito chateado comigo, mas muito chateado. Tanto que ele ficou um tempo sem falar direito comigo, não deixou de falar, mas percebi que a relação mudou. Né? E eu fui para São Paulo. Fui contratado em setembro de 2000, na Gol, e comecei a ajudar a criar a empresa, a escolher o que seria o uniforme, a montar o serviço de bordo, e fui contratado como chefe de cabine. Eu nunca fui chefe de cabine na minha vida. Eu fui comissário durante 1 ano na VASP, e nunca tinha sido chefe de cabine, e já fui contratado como chefe. Aquilo me deixou um pouco assustado. Aí inauguramos a empresa em janeiro de 2001 e eu fiz um dos primeiros voos também. Eu não fiz o primeiro voo, mas fiz um dos primeiros voos, que foi para Salvador, meu primeiro pernoite. Em Salvador eu liguei para minha família para falar que estava tudo bem, que estava muito feliz, meu pai não quis falar comigo. Mas eu comecei a sentir ali um ambiente diferente de trabalho. Quando eu completei 9 meses de voo, em setembro, né, eu entrei em setembro de 1 ano, comecei a voar em janeiro. Quando eu completei 9 meses de voo, em setembro de 2001, a gerente me ligou pedindo para ir na chefia conversar com ela. Eu falei, de novo essa história. Lá vem outra situação. E era um convite para sair do voo, né, para não ser mais um chefe de equipe efetivo no voo, mas para ser um assistente dela na gerência de comissários. Então, eu deixaria de fazer voos todos os dias e meu trabalho seria dentro da chefia de comissários com ela. Ela falou, você vai ser meu assistente de seleção. Então, eu passava o dia todo com um monte de currículo na mão, ligando para candidatos, convidando para fazer processo seletivo. E eu passei a ser o assistente de seleção dela. E uma vez por mês eu colocava o uniforme e ia para o voo, para fazer um voo para manter carteira de comissário, até porque eu era chefe de equipe. Aí fiquei nessa rotina durante um tempo. Então, eu era aquele cara que ligava para dar resultado de vem para a seleção e depois eu ligava para falar que você aprovou ou reprovou na seleção. O meu dia todo era isso, ligando para candidato, falando para vir ou para se foi aprovado ou reprovado. Nesse período, a Gol me pagou a faculdade de recursos humanos, começou a me formar em recursos humanos. Foi um pedido que eles fizeram para que eu entrasse na faculdade de RH. Aí me formei em RH, quer dizer, eu estava no meu 2º ano de RH quando a minha gerente pediu demissão.
E ela saiu. Né? Ela falou assim, olha, eu estou saindo e você agora assume como gerente de seleção de comissários. E aí, a partir dali, eu assumi como gerente de seleção de comissários e fiquei por 12 anos na Gol como gerente de seleção de comissários. Eu digo que 90% dos comissários que estão na Gol hoje fizeram seleção comigo. Os que estão voando, né? Sem contar, eu acho que pelo menos uns 12 ou 15 mil candidatos que eu tive a chance de entrevistar e participar do processo seletivo ao longo dessa trajetória. Então, assim que eu assumi a seleção da Gol, eu montei minha equipe. Tive uma equipe muito boa. Amanhã eu tenho uma live, inclusive, com 2 pessoas da minha equipe, nessa divulgação que eu fiz hoje, 2 psicólogos. Montei uma equipe muito legal de seleção e passei a ser o gestor de seleção da Gol, gestão de seleção de comissários. Quando fazia já mais ou menos uns 4 anos que eu estava na função de gerente de comissários, eu sempre fazia assim, toda vez que eu ia para uma seleção, eu reunia minha equipe antes e pedia para eles, olha, tome o maior carinho possível com os candidatos, porque eu reprovei 9 vezes e eu sei o quanto é difícil sair de uma sala reprovado. Eu já tive casos de eu perceber na Gol, quando eu ainda não era gestor, uma candidata que saiu reprovada, tão desnorteada, chateada, que ela não prestou atenção na rua e foi atropelada. Então, eu não gostaria que isso acontecesse na minha gestão. E eu pedia, quando for dar o resultado dos reprovados, dá a lista para mim e eu falo com os reprovados. Aí eu contava a minha história, que eu tinha sido reprovado 9 vezes, que não desistam, que dá para tentar de novo. Fazia todo aquele trabalho de conforto, recepção e carinho psicológico. Teve um certo dia que a gente foi para a seleção e quando eu entrei na sala, eu entrei, cumprimentei todos os candidatos, nós tínhamos naquele dia 30 candidatos. Quando eu olhei lá no cantinho da sala, tinha uma pessoa sentada, eu falei, conheço aquela pessoa. Quando eu vi, era aquela mocinha, aquela senhora do algodãozinho no rosto. Ela estava sentada lá no cantinho da sala como candidata para fazer uma seleção comigo. Naquele momento que eu vi ela sentada lá, eu me senti tão mal, mas tão mal. Entendeu? Pronto. Naquele dia que eu estava lá, senti tão mal com a presença dela ali, que toda aquela sensação que eu vivi com ela me veio na pele. E eu pensei, eu não vou conseguir fazer essa seleção com ela aqui hoje. Não vai dar. Porque eu vou querer descarregar todo aquele sentimento, aquela raiva em cima dela. Aí eu reuni minha equipe, falei assim, pessoal, vocês candidatos podem sair para tomar um café, que eu vou fazer uma reunião com a minha equipe. Nisso ela passou por mim e falou assim, querido, que bom te ver aqui. Eu sabia que você ia longe. Você tem todo o perfil. Aquilo me soou de uma maneira tão assim falsa, alguém precisando de um emprego. Aí as pessoas, os meus da minha equipe falaram, você conhece ela? Eu falei assim, sim, é uma colega de trabalho antiga. Não contei quem era, não contei o que aconteceu, só pedi para eles, olha, eu não vou fazer a seleção hoje, façam vocês, eu tenho uma reunião urgente, e no final me liguem para eu vir falar com os reprovados. E eu saí, deixei eles fazerem a seleção aquele dia, porque se eu fizesse, eu ia descontar tudo em cima dela. E eu ia ser desumano, eu agia em cima de uma forma assim, eu não ia ser justo com ela. E eu não gostaria de agir dessa maneira, nunca foi da minha índole ser dessa maneira. Eu saí, fui embora para minha mesa, sentei lá e fiquei pensando, meu Deus, se essa mulher entrar aqui, eu não quero ela como minha funcionária. Eu comecei a pedir, Deus, reprova essa mulher, pelo amor de Deus, que se for melhor para mim, melhor para ela, que a gente não se cruze novamente. Aí, quando eles me ligaram, aí, acabou, pode vir. Quando eu entrei na sala, eu falei assim, me dá a lista dos reprovados, rezando para que o nome dela estivesse lá. Quando eu peguei a lista, o nome dela estava na lista de reprovados. Aqui dentro, eu estourei em fogos de artifício. Fiz aquela comemoração enorme aqui dentro. Aí eu comecei a falar os nomes. Olha, os nomes tais, tais, tais e tal, falei o nome dela, vocês foram reprovados, mas não desistam. Fiz um discurso, tente novamente. Eu fui reprovado 9 vezes em processo seletivo, eu só consegui entrar na minha 10ª seleção. E olha que um dia depois que eu entrei, eu já estava com 11 meses. Teve uma pessoa que chegou em mim e deu um tapa no rosto, esfregou uma unha no meu rosto e disse que eu não tinha perfil para ser comissário. Essa pessoa me fez perder todo o desejo que eu tinha dessa profissão. E eu desisti, eu fui embora. Só que um dia alguém me resgatou. E eu nunca imaginei que eu fosse chegar tão longe como eu cheguei. Hoje eu não sou um comissário, hoje eu sou um selecionador de comissários. Então, não deixe que outras pessoas tirem de você o que só você pode dar a você. A vontade, o desejo, o ser comissário.
Ela ficou de cabeça baixa o tempo todo, não olhou para mim e eu senti que ela estava chorando. Aí eu dei o resultado, eu saí da sala. Nunca mais ali não tive contato com ela. Ou seja, que lição que a gente leva disso? A vida é uma roda gigante. O mundo gira, a roda gira. E só tem um lugar que a gente embarca nessa roda. A gente só embarca por baixo, ninguém embarca lá em cima. Só que algumas pessoas esquecem que quando ela começa a subir, as pessoas deixam subir junto consigo orgulho, arrogância, prepotência. E esquece que quando estão lá em cima, cospem, mas a roda gira e você vai descer de novo. E quem estava por baixo pode um dia estar por cima e te dar o troco. Eu optei por não dar o troco. Eu sempre fui da tese de que quem dá o troco é a vida, não Deus. Deus não faz mal para ninguém. Nós mesmos fazemos mal para nós. E a gente colhe o que a gente planta. Quem planta vento, colhe tempestade. Então, ela colheu o que ela plantou. Então, eu tiro como frase de vida isso. A gente colhe o que a gente planta. Então, cuidado com a roda da vida, gente. Então, comece a construir a história de vocês dentro de uma escola de aviação. Muitos dos meus colegas de sala de aula passaram anos depois que a gente se encontrou, foram meus funcionários na Gol, foram meus funcionários na Avianca. Isso pode acontecer com qualquer um de vocês. Aqui, de repente, a gente está conversando com alguém que amanhã vai ser um gerente de comissário, um gerente de seleção de uma grande companhia aérea. Então, já começa a construir a sua história dentro de uma escola de aviação. Ali você começa a construir o seu nome. Existe um ditado que eu criei esse ditado para mim, e eu sempre compartilhei em todas as empresas que eu passei, que eu digo o seguinte: quando a gente se forma um comissário, a gente recebe um kit imaginário chamado lençol. É um kitzinho branco, um lençolzinho branco, bonitinho, envelopado. Quando você entra na sua primeira empresa aérea, você está esticando esse lençol e fazendo a sua cama. Faça muito bem feita a sua cama. Estique muito bem esse seu lençol. Porque qualquer rasguinho, qualquer manchinha, qualquer dobra nele, todo mundo vê. E não tem como tirar mais. Olha como ficou o lençol dessa moça que passou o algodão no rosto. Ninguém mais consegue tirar essa mancha, nem ela consegue tirar. Então, se você comete um erro na aviação, pode passar 10 anos. Estou eu sentado lá no DO com o meu aluninho do lado, novinho que acabou de entrar. Você passa e alguém comenta: tá vendo aquele ali? É aquele que fez isso, 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 há 5 anos atrás. Olha a manchinha no seu lençol. Olha a sua dobrinha, olha o seu rasguinho te acompanhando. Então, aproveite que vocês vão entrar novinhos, com história nova, do zero, e construam muito bem a sua história na aviação. Faça uma bela cama. Voltando à minha história. Em 2012, eu me desliguei da Gol. Eu saí da Gol em 2012, e aí eu recebi um convite do dono da Gol, do Constantino Júnior, que eu tinha muito contato com eles na Gol por ser gestor de seleção. Então, eu tinha muito contato da devolutiva de candidatos que eles mandavam. Eu tinha prestação de conta todo mês para fazer com eles, porque além de ser gerente de seleção, devido à minha formação financeira, eu era também o gestor da área de finanças da gerência de comissários. Então, todo o orçamento da área de comissários era eu que cuidava. E aí eu saí da Gol e recebi um convite dele para trabalhar para a família dele como comissário particular deles. Aí eu aceitei o convite e fui para uma empresa chamada Global Aviation, que era dos donos da Gol, da família Constantino, essa empresa. Só pertencia a eles, não pertencia ao Grupo Gol, porque o Grupo Gol pertence aos donos da Gol e um grupo de acionistas. A Global era só da família. E na Global ficava ali angariado aviões de Luciano Huck, Galvão Bueno, Paula Fernandes, Bruno Marrone. Então, aviões de artistas e empresários dentro do hangar da família Constantino. E aí eu fui voar para eles. Fiquei 4 anos como comissário particular da família Constantino. Voava só para o Júnior, para a dona Áurea, para o seu Nenê, e a família Constantino toda, para os irmãos Henrique, Joaquim, Ricardo. E a maior parte dos voos eram internacionais. Ficávamos muito tempo fora do país com eles. Quando eu completei 4 anos trabalhando com eles, no jatinho particular deles, eu recebi um convite pelo LinkedIn para uma seleção de gerente de treinamento da empresa Avianca.
A Avianca tinha descoberto o meu perfil no LinkedIn, viu a minha experiência como gerente de seleção e treinamento da Gol, que era o meu cargo, gerente de seleção e treinamento, e me convidou para uma seleção para um cargo de gerente de treinamento na Avianca. Aí eu comentei com o Constantino, com o Júnior, eu falei, Júnior, eu não escondia nada deles, minha vida era um livro aberto com eles, porque já que eu era o comissário particular deles, eu tinha que ter muita transparência com eles quando eles tinham comigo. Eu comentei, Júnior, eu recebi um convite da Avianca para uma seleção de gerente de treinamento, mas eu vou recusar. E eu me surpreendi com ele, falei, negativo, você vai nessa seleção. Eu falei, mas por quê? Porque nós tomamos uma decisão que daqui a 3 meses nós vamos vender todos os jatos. Não compensa mais a gente ter os jatos, porque o custo é muito alto. Então, compensa alugar um jato quando nós precisarmos do que manter 3 jatos particulares, pagando combustível altíssimo, salários altos de pilotos. Porque um piloto de um jato executivo, ele ganha muito mais que um piloto da aviação comercial. Então, enquanto um piloto de aviação comercial, um comandante, tira a faixa de 18, entre 20 até 25, o comandante da aviação executiva ganha na faixa de 45 a 60 mil por mês. Então, é um salário muito alto. Mas nós ganhamos muito diferente na aviação executiva porque a gente não segue a regulamentação. Você pode voar mais dias, você fica dias fora. Às vezes eu saía para fazer um voo de 7 dias, o voo virava 22 dias. Imagina, eu saio com, perdão da palavra, com cueca para 7 dias, eu tenho que durar 22 dias. Então era um caos. Aí eu recebi a autorização dele, pode ir. Eu fui para a entrevista. No dia da entrevista, inclusive, quando eu estava sendo entrevistado pelo dono da Avianca, ele ligou para o dono da Avianca e falou, meu funcionário está aí na sua frente, hein? Contrata ele. E aí, no dia da entrevista com o seu German, que era o dono da Avianca, ele me perguntou, o que você fazia na Gol? Eu falei, eu era gerente de seleção e treinamento, mas nos últimos 4 anos eu fui gerente de comissários. Ele falou assim, então você não vai ser meu gerente de treinamento, eu quero você como gerente de comissários, porque a Avianca não tem gerente de comissários. E a função de gerente de treinamento ficou aberta e me contrataram como gerente de comissários. Aí eu voltei para a função de seleção de novo. Fiquei 4 anos na Avianca, até a Avianca fechar, na função de gerente de tripulação e de seleção. Voltei para o processo seletivo de novo. Foram 4 anos muito felizes, muito bons. Não encontrei com a mocinha do algodãozinho da Avianca, graças a Deus não apareceu por lá. Mas encontrei com muita gente boa que saiu da Gol e foi para lá, tive a chance de contratar. Quando eu estava na Global, como comissário particular da família, eu comecei um processo de coach e mentoria para ajudar pessoas a entrar na aviação. E aí, na Avianca, eu encontrei com pessoas que eu treinei. Nesses dias, eu me ausentava da seleção, porque não seria ético eu selecionar alguém que eu treinei, porque eu sabia que eu ia contratar, porque eu sabia que eu ensinei muito bem. Mas não seria ético, nesses dias eu não participava. E aí eu saí da Avianca no final de 2019, pelo fechamento da empresa, eu fiquei até o finalzinho, até apagar as luzes, não recebi 11 meses de salário e não recebi minha rescisão de trabalho. Então eu fiquei 11 meses trabalhando na Avianca ainda sem receber e não recebi minha rescisão. E eu retomei o meu processo de mentoria e coaching que eu já fazia quando eu estava na Global. E é o que eu faço hoje. Hoje eu tenho esse trabalho de mentoria e coaching, viajo o Brasil todo dando mentoria presencial, mas eu tenho também a online, eu faço através da online individual, é só com o aluno, e a presencial é com o grupo de alunos. Tem uma programada agora para dia 26 e 27 em Fortaleza, em novembro. Já tenho fechado Porto Alegre, Goiânia, Uberlândia e recebi o convite de Manaus. E tem as mentorias. Bom, nesse meio tempo, eu recebi um convite para ser gerente de comissário de uma empresa, eu não gostaria de falar o nome dela, mas uma empresa amarela. E eu não aceitei. Eu resolvi não aceitar o convite, porque quando eu fui para a entrevista, eu não senti um ambiente que dava segurança. Eu não aceitei e eu acho que eu tomei a decisão certa, que a empresa realmente não conseguiu ir muito longe. E agora, recente, eu recebi um convite de uma outra grande empresa para função também na área de comissários, na área de gerência, não necessariamente gerente de comissários, mas uma gerência dentro da área de comissários. E eu aceitei o convite e eu estou no processo. O processo está em andamento, pode ser que ele continue, eu não sei, mas enquanto ele não acontece, não finaliza, eu continuo com o meu trabalho de mentoria e coaching.
Se acontecer de dar certo, eu sou obrigado a parar com o meu treinamento. Porque não é ético, né? Eu estar numa empresa fazendo parte de gerência de treinamento e dando um treinamento como esse. Quando eu entrei na Avianca, a primeira exigência da Avianca foi que eu parasse com a mentoria. Eu parei, não fiz. E eu assinei um contrato completamente que eu não selecionaria candidatos que eu tivesse treinado. E eu não participei das seleções. Toda vez que eu via, eu não participava. Então, hoje eu trabalho com isso, com mentoria, com treinamento. Sinto muita falta do voo, mas eu sou sincero com vocês, eu não tenho pretensão de voltar a trabalhar como comissário, voltar a voar. Eu sou muito feliz no que eu faço, ajudando pessoas a alcançar seus objetivos. E me encontrei muito nisso, tanto que eu sou feliz em dizer que eu tenho um índice de aprovação muito alto em relação aos meus candidatos. Nessa seleção atual da Latam, que está acontecendo agora, eu já estou com 95 candidatos aprovados na seleção. Um número bem elevado, muito alto na seleção que está acontecendo agora. Na seleção da Azul, eu estou com 59 candidatos aprovados nessa seleção, sendo que os últimos vão começar o treinamento agora dia 7 de novembro. Então, esse de aprovação é muito bom. E tem outros inúmeros mentores no mercado, muito bons por sinal, mas eu tenho o orgulho e a alegria de dizer que o único mentor hoje no mercado que já foi selecionador de comissários sou eu, porque os demais eles foram apenas comissários, mas não foram selecionadores. E tem um que nem comissário foi, mas ele tem um trabalho muito legal, não menosprezo o trabalho dele. E essa é a minha atividade. Bom, pessoal, esse é um pouco da minha história, né? Hoje eu resido aqui em São José dos Campos, entre São José e São Paulo. Tenho meu apartamento em São Paulo, fico uma semana aqui, uma semana lá. Estou ficando mais aqui porque recentemente eu perdi a minha mãe faz 5 meses, que a minha mãe se foi, e eu fiquei para cuidar um pouco da casa dela e dos cachorrinhos que ela deixou aqui. Isso é um pouco da minha história. Obrigado por me ouvirem, é um prazer enorme poder compartilhar isso com vocês. Às vezes me dói um pouquinho falar sobre isso, eu me emociono um pouquinho, mas eu amo a minha trajetória, eu tenho orgulho da história que eu construí. E só complementando uma coisinha que eu não falei. Quando eu estava na Gol, lembra que eu falei que meu pai não falava comigo? Meu pai morreu em 2002. Pouco tempo antes dele falecer, ele me chamou, ele pediu perdão por tudo isso que ele fez, pediu perdão porque ele tinha o maior orgulho do filho dele. De ver que o filho dele chegou tão longe, além de comissário, chegou a ser gerente de um comissário de uma grande empresa aérea. E teve um dia que eu fui dar uma palestra na Gol, e a palestra era aberta ao público, uma palestra sobre segurança de voo, eu fazia parte. Eu percebi meu pai lá no meio da plateia, sem saber, sem me falar nada, ele foi participar. Fiquei muito feliz naquele dia. Bom, gente, é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Muito obrigado, Tiaguinho, obrigado, Rômulo. Se alguém quiser falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, pode falar. Eu vou iniciar aqui primeiramente agradecendo, né, Ayrton? Meus sentimentos, você sabe o carinho e respeito que a gente tem por você. Eu tenho uma perguntinha que eu acho que tem até alguns alunos aqui que eu acho que vai se tornar até interessante. Ayrton, você falou na sua trajetória que você, tipo, você levou 9 nãos, né? Beleza, ok. Aconteceu essa situação delicada, né? Tipo, dessa pessoa realmente, digamos assim, né? Ter essa marcação com você. Mas a minha pergunta mais assim, objetiva é, nessa trajetória que você levou ou não, tudo bem que teve um momento que você deu vontade de chutar o balde, né? Mas o que é que te motivou realmente a persistir, né? Porque normalmente quando tudo acontece, parece que se torna fácil, né? Mas a trajetória, qual é a dica que você daria para essa galera que está aqui, que muitos deles já estão até levando não, ou estão no processo do não? Qual é a dica que você daria, assim, para, tipo, realmente não desistir, né? Eu acho que essa é a palavra, né? Tiaguinho, uma vez, quando eu tinha, estava na minha reprovação, quando eu tinha reprovado, acho que na minha terceira seleção, eu resolvi desistir de vez. Eu falei, eu não vou mais tentar nenhuma seleção, vou desistir de vez. E eu estava na minha especialização na faculdade, na área de finanças, né? Para isso eu preciso complementar. Eu me formei como chefe de cozinha, e quando eu estava na Gol, eu ainda abri um restaurante francês em São Paulo. Eu fiquei 6 anos com um restaurante francês, conciliando o restaurante com a Gol.
E aí eu acabei vendendo um restaurante com uma banda mineira chamada Pato Fu, depois de 6 anos. Então, só essa parte que eu deixei em branco também. Mas eu estava na minha especialização em finanças, aí teve um professor, né? Na verdade, foi uma professora, e ela dava aula de psicologia. Na aula de finanças, a gente tinha aula de psicologia. E aí, eu não sei se aquela pessoa ela tinha um dom de visão, algo que ela tinha, que ela olhou para mim, ela me viu assim e falou assim, você está com o olhar muito triste. Eu falei assim, é sério? Ela falou assim, é sério, eu percebo. Posso te contar uma historinha? Eu falei assim, pode. Eu não entendi o porquê. Eu falei, pode. Eu vou te contar uma historinha. Teve uma vez que fizeram uma festa no topo de uma árvore e todos os bichos iam poder participar. Só que tinha um bichinho que não ia conseguir participar porque ele não sabia subir a árvore. Ela falou, o nome dele é Sapo. Mas ele tentou. Ele começou, grudou, foi subindo, engatinhando, e todo mundo do lado dele não vai conseguir. Desce, vai cair, vai te machucar, é perigoso. E ele continuou subindo. E os outros animais, desce, você não foi convidado, você não faz parte, você não tem perfil. E ele continuou subindo. Ninguém acreditava que ele fosse chegar. Ele continuou e as pessoas desmotivando ele. Quando ele chegou lá em cima, que deram os parabéns para ele, né, que falaram o nome dele, ele não olhava. E aí, quando foram perceber, ele fez assim, ó. Ele era surdo. Ele não deu atenção a ninguém. Ele acreditou no perfil dele. Ele não ouviu o que ninguém falou. Ele acreditou no perfil dele. Aí eu perguntei, por que você está me falando isso? Eu falei assim, não sei, Deus me tocou no coração e pediu para te falar isso. Naquele dia eu tirei como lição o seguinte, eu acho que só alguém pode fazer eu desistir. Ninguém. Só eu posso fazer desistir. E eu não vou dar mais ouvido para ninguém. Ao meu pai, à minha mãe, a quem fala que eu não tenho perfil. Eu vou acreditar em mim. E aí eu comecei a ir atrás. E aí, claro que vieram mais outros não, mas eu não desisti. Eu falei assim, eu não vou dar ouvido a esse não. Eu vou tentar melhorar o que eu errei para tentar corrigir. E aí, acho que assim, o que me motivou realmente a nunca desistir foi a ouvir o meu eu interior. Acreditar em mim, acreditar no meu perfil. E sempre ter a certeza de que, assim, tem uma única pessoa que pode falar para você que você não deve tentar. Essa pessoa é Deus. Mas isso ele nunca vai fazer para você. Ele sempre vai falar para você, se você precisar, eu estou aqui. Então, confia em você, não deixe de confiar no ser maior e vai atrás. Só não dê ouvido aos outros. Porque muitas vezes tem mais gente para nos atrapalhar do que para ajudar. Tiaguinho, acho que está mudo agora. Muito bem, muito bem. Obrigado aí pela resposta. Eu acho que esse é o segredo, né? É realmente a gente dá, tipo, a gente mesmo, né? A gente, quando posta algo, a gente vê vários comentários lá agradecendo e tal, e só basta um comentário negativo a gente se prender àquilo, né? A É. pessoa faz um comentário negativo, né? Às É vezes a mais ou gente menos. esquece 15, 20 comentários positivos por causa daquele negativo, né? E assim, eu aprendi a digerir isso. Eu acho que não, a gente tem que pensar pelo lado positivo, a gente tem que ver o lado que é bom. Né? Eu tenho algo que me deixa muito feliz, eu vou compartilhar aqui. Eu sei que ele não está ouvindo o que eu estou falando, mas de alguma forma ele vai saber do que eu estou falando aqui. Todas as vezes que eu vou dar treinamento em Fortaleza, que hoje meu maior parceiro de treinamento é a Interline, é o Rômulo, é o meu maior parceiro. Eu digo que praticamente sou quase sócio dele. Todas as vezes que eu vou dar treinamento em Fortaleza, tem um amigo, eu chamo ele de amigo hoje, ele vê o post e ele fala assim, eu vou. Eu falo assim, você pode ir, você é convidado. Ele vai, ele senta do meu lado lá na mesa e fica assistindo tudo. Claro que ele não ouve nada, mas ele consegue acompanhar tudo e sabe o que está acontecendo. Ele faz a leitura labial, que é o John. O John vai em todos os treinamentos, ele assiste todos os treinamentos, participa de todos, e eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, gente, levante a mão para o céu e agradeça a Deus, em primeiro lugar, que você tem uma saúde perfeita, você fala, você ouve e você consegue buscar a sua profissão. Olha esse nosso colega aqui, quem sabe não passa pelo coração dele um desejo enorme de ser comissário. Ele vem aqui, ele senta, ele vê isso aqui, de repente vai aquele desejo tão grande dentro do coração dele, e ele não pode. Infelizmente, ele não pode, porque as empresas aéreas não dão ainda uma oportunidade para um deficiente auditivo.
Então, já é um grande motivo para todos nós que estamos dentro dessa sala levantar a mão para o céu e agradecer. Deus, obrigado por tudo ser perfeito em mim. Porque eu tenho condições de ir atrás e buscar. Ele não tem. Então, ao invés da gente reclamar, a gente tem que agradecer por tudo que a gente tem de perfeito no nosso corpo primeiro. Porque a questão de uma oportunidade é só se preparar para ir atrás. Agora, não adianta o John se preparar, porque, infelizmente, as empresas não vão dar uma oportunidade. Então, olha quanto a gente tem que agradecer por isso. E ele é muito bem-vindo no meu treinamento. Não tem um treinamento de Fortaleza que eu não dê que o John não esteja presente. Se ele não manda mensagem, eu falo, John, estou te esperando. Faço questão que ele vá participar. Rômulo vai fazer uma pergunta aí. Eu tenho medo das perguntas do Rômulo. Eu não tenho nem pergunta a fazer, depois de ter participado aqui com vocês, de ouvir essa história do Ailton incrível, que é uma inspiração ontem, hoje, sempre, para todos nós, né? Que a gente sempre aprende aí com esse grande mestre, que como ele falou, né? Hoje nós não somos mais parceiros de treinamento, nós somos amigos. Né? A nossa relação é de muita amizade. Quase sócios, né? Quase sócios. Uma relação de muita amizade, de muita confiança. E eu realmente não tenho perguntas, eu só tenho a parabenizar mais uma vez. E principalmente parabenizar vocês por estarem aqui nesse sábado à noite. Eu confesso que eu estou surpreso de ver essa grande quantidade de pessoas aqui com a gente aqui nessa live. Vocês são vitoriosos, privilegiados por estar aqui, porque isso é uma grande inspiração, um grande aprendizado, e eu só desejo que vocês coloquem isso tudo em prática, né? Ação. A gente tem que realmente fazer aquilo que a gente tanto deseja, né? A gente não pode simplesmente ficar desejando e sonhando e não colocar em prática. A gente tem que colocar o poder da ação para executar, tá bom? E esperando, desejando que no próximo dia 25 de novembro o Ailton esteja aqui em Fortaleza e todos vocês estejam participando desse treinamento aqui em Fortaleza com ele e que a gente possa se encontrar aí. A escola está sempre de portas abertas para vocês. Nesse treinamento, nós vamos fazer o sorteio de uma mentoria, tá, Juan? O participante vai ser sorteado com a mentoria completa no treinamento, tá? E terão outros sorteios também, mas eu não vou divulgar agora não, é surpresa. Deixa para o dia, para eles irem. Legal, muito bom, muito bom. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? Não sei se pode. Gerinaldo, faça uma pergunta a ele, Gerinaldo. Pode fazer, Davi Teles. Fica à vontade, faça a pergunta. Ailton, boa noite, né? Primeiramente, assim, é muita gratidão mesmo a você, né, por estar participando dessa aula, assim, maravilhosa, né, sua, e junto com os parceiros Rômulo, Tiaguinho. Hoje eu sou um gestor de uma empresa também, assim, uma empresa de grande porte também, no ramo de varejo, e sempre sonhei também, né, nesse ramo de aviação. Então, qual que é você já deu vários spoilers da sua vida também, qual que seria digamos assim, o que eu tenho que fazer hoje, né, para migrar desse varejo para uma aviação? Então, seria um conselho mesmo, que hoje eu ainda estou estruturado nessa empresa, mas eu pretendo sim ir para a aviação. Conseguiu entender mais ou menos minha pergunta? Eu consegui sim, eu só queria entender primeiro a sua formação. Você está fazendo formação na área de comissário, na área de agente de apoio? O que você está fazendo? Na área de comissário. Tá, e você já está concluindo? Já está concluído? Estou concluindo ainda. Muito bom. Estou finalizando agora, estou concluindo. Tá. A dica que eu dou para você, provavelmente no processo seletivo de comissários, tá? Você vai conseguir ser chamado, você vai participar de uma dinâmica, vai participar de uma apresentação individual, mas o ponto que você deve tomar muito cuidado é na entrevista. Porque, uma vez que nós observamos que você tem no currículo um cargo de gestão dentro de uma empresa de varejo, você tem um cargo de gestão, você está saindo para um cargo que não é um cargo de gestão. Então, as psicólogas ou selecionadoras vão bater bastante nessa tecla para ter certeza de que realmente essa é a troca que você quer fazer, ou se você está apenas se aventurando. Então, é muito importante uma pergunta como essa: por que você quer fazer essa migração de carreira?
Essa é uma pergunta que, com certeza, você vai ter que saber responder muito bem, porque ela é uma pergunta que pode te eliminar do processo seletivo, comparando o que você é hoje com o que você pretende ser. Então, se preparar para essa pergunta, poder justificar o porquê da migração de carreira. Não é responder por que ser comissário. Essa pergunta vai ser feita, é até fácil de responder, mas a pergunta que vai ser crucial para você é por que você quer migrar de carreira. Essa que você tem que estar bem preparado para responder. Beleza, então, ok, obrigado. Tem que ser bem objetivo, na verdade, né? Bem objetivo, você tem que deixar muito claro o que você busca em cima de realização pessoal, de realização profissional, tá? Porque, claro que a realização financeira não vai estar em jogo nesse momento, mas você tem que deixar bem claro o motivo da sua realização pessoal e profissional para essa migração. Tá bom, então, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais alguém? Gente, eu vou finalizar aqui com a Ailton, né? Eu vou passar para vocês o zap do Ailton, né? Para quem for querer fazer a inscrição, que ele vai estar em Fortaleza. Eu aconselho 100% fazer o treinamento, porque, tipo assim, aqui nós temos uma aluna da STEC de Vitória, já fez esse treinamento com a Ailton, né? Ela pode compartilhar um pouco como foi a sua experiência com a Ailton, Steph. Fala. Quem está aí, a Estela? Boa noite. Estou... Oi, Estela, tudo bem? Tudo certo, Ailton? Tudo certo. Boa noite, gente. Obrigada, Que bom Ailton, mais uma vez pela oportunidade, por escutar novamente a sua história. Bom, eu fiz o treinamento com a Ailton, a primeira vez foi na minha escola, foi First Class, né? A diretora é a Diana, aqui de Vitória, Ailton. E depois do treinamento que eu fiz lá na escola, eu até posso contar para vocês que eu conheci o Thiaguinho através do Ailton também. O Ailton foi e passou para nós sobre as aulas de Libras, eu me interessei bastante, e aí eu conheci o Thiaguinho, comecei a fazer as Libras, mas também comecei a fazer o treinamento com o Ailton. Fiz, eu acho que, se eu não me engano, umas 6 ou 5 sessões, certo? Gente, maravilhoso. Me fez abrir os olhos de uma forma inexplicável. Estou até um pouquinho nervosa, que eu não sabia que eu ia falar agora. Mas, de verdade, eu aconselho muito. Me fez abrir várias... me fez, sabe, pensar de uma forma diferente. Participei de umas seleções, estou participando de umas seleções agora, estou aplicando. Não é na área de comissária, mas está sendo muito válida, foi muito válida, certo? Mas, gente, de coração aberto mesmo, de experiência de vida, experiência da aula do Ailton, eu recomendo de verdade que faça, porque foi muito bom para mim. O que é bom para mim, eu desejo para todo mundo. Estou só um pouquinho nervosa, eu não sabia o que eu ia falar, mas muito obrigada, Ailton. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. E, gente, de verdade, eu não me canso de falar. Façam a mentoria, e que é maravilhoso, gente. Investir na gente é a melhor coisa. E, principalmente, com Ailton e Thiaguinho e Rômulo, esse trio é maravilhoso. E muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Esther. Obrigado. Eu vou estar aí esse final de semana que vem agora. Sábado e domingo eu vou estar em Vitória, no processo seletivo. A gente dá dicas amanhã sobre essa parte de avaliação comportamental, psicológica, teste de raciocínio, tudo que acontece no processo seletivo. Gravada essa reunião, avisou. Mas o meu coisa não tá pegando, não. Aira, tá ligado o teu microfone. Só desliguei o áudio, tá? Pode continuar aí, o teu microfone está cortado, então. Não, o teu microfone está cortado agora aí. Pronto, agora voltou. Então é isso, gente. Amanhã essa live com esses dois especialistas, né, um psicólogo e uma neuropsicóloga da aviação, focado em processo seletivo, e o Rômulo está lá com a gente também, nesse processo. Basicamente isso, Thiaguinho. Obrigado, viu? Gente, antes de liberar o Ailton aqui bem rapidinho, Ailton, gente, por que eu pedi a Esté para falar, né? Porque ela teve uma experiência maravilhosa com a Ailton, ela sabe quanto isso é uma troca, né? Hoje eu posso dizer assim que
Eu conheço pessoas maravilhosas através do Ailton. O Ailton conhece pessoas maravilhosas através de mim, do Romo. Então, de uma certa forma, a aviação é isso, né? Eu acho que aqui está com alguém no áudio. Tiaguinho, o teu áudio tá muito ruim, a gente não consegue te ouvir. Não, é porque não é o meu, é de outra Acho pessoa que que é está com áudio a ligado. A Vivian fechou. Pronto. Então, assim, é uma troca, né? Na verdade, é uma grande troca para todo mundo. Todo mundo se conhece, se conecta, né? Na verdade, a gente acaba se conectando com pessoas maravilhosas. Isso é um grande presente que a aviação nos dá, né? Então, assim, a Esther teve essa oportunidade de fazer esse treinamento com a Ailton. Eu vou convidar aqui só mais uma pessoa que fez o treinamento com a Ailton para ela relatar. É Edilânia, né? Edilânia teve um treinamento com a Ailton. Relate aí, Edilânia, como foi a sua Edilene experiência. Barbosa, verdade. Edilene Barbosa. Foi a sua Oi, boa noite. Oi, Edilene, boa noite, tudo bem? Pensei que o Thiaguinho não ia falar. Ai, que prazer enorme estar aqui com vocês, principalmente com o Ailton, nosso convidado. Foi maravilhoso estar em Fortaleza com ele no treinamento. Escutar novamente sua história é encantador. Dá aquela aquecida no coração. Quero ser comissária, né? Foi maravilhoso. Tenho muitos insights daquela aula, como questão de cabelo, maquiagem, postura. Tô levando pro resto da vida. Eu super recomendo para todo mundo que possa fazer. Super recomendo mesmo, é muito importante. Não somente na questão da vestimenta, do comportamento, mas até mesmo na questão da fala. É basicamente isso que eu tenho para falar. Muito obrigada. Edilene. Bom te ver aqui, muito obrigado. Saudades, viu, Ailton? Obrigado. Eu não sei se a Carolina Veras está aqui, eu queria que ela relatasse a experiência que hoje a Carolina é contratada de uma empresa aérea. É importante ela relatar a experiência que ela teve no treinamento do Ailton, né? Porque, gente, eu costumo dizer que, tipo assim, um exemplo, eu vou fazer 15 anos de aviação. Eu trabalho na Latam, né? Para quem não me conhece, eu trabalho na Latam. Então, assim, eu tenho 15 anos de aviação. Há muitos anos atrás, não tinha tanta oportunidade como essa. O Ailton, quando entrou, ele não teve, eu tenho quase certeza que ele não teve essa oportunidade de mentoria, alguém orientar, alguém dizer. Talvez se ele tivesse tido aquela oportunidade de, tipo, de escutar mentores, assim, de uma certa forma, mais profissionais, como ele é um hoje, da situação que ele contou da história da mulher, talvez ele trabalharia até o emocional dele bem melhor, né? Mas, enfim. Nem tinha na minha época, né, Thiaguinho? Naquela época não tinha mentor, né? Tudo bem que hoje eu estou com 29 anos de idade só, mas na minha época não tinha. Cara de jovem. Carolina Veras, fala aí a sua experiência com a Ailton. Carolina. Boa noite, Ailton, Romulo, Thiaguinho. Oi, boa noite. Eu com muito orgulho que eu falo aqui para vocês as minhas experiências. Eu tive a oportunidade de participar com a Ailton na dinâmica online e com eu conheci, diferente da Esther, né? A Esther conheceu o Thiaguinho pelo Ailton, eu conheci o Ailton pelo Thiaguinho. E pelos ensinamentos dele, na dinâmica que eu participo com o Ailton, eu consegui identificar alguns erros que eu cometi, também com o feedback dele. Gente, como a Esther também falou, cito ela porque a gente tem uma certa proximidade, né, Esther? E, como o Thiaguinho comentou, hoje eu faço parte da Voipass. Eu participei do processo seletivo ainda enquanto fazia o curso. Eu não tinha a menor ideia de que eu ia seguir, porque eu tinha começado recentemente o curso de agente. Eu fiz o curso de atendimento de aeronaves, de Libras, contigo todos os cursos da Interline. Falta o seu, Ailton, que eu estou muito ansiosa para fazer sua mentoria. Estou super ansiosa para que isso aconteça. E é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Carolina. Bom te ver. Ailton, eu posso dar um spoiler do que a gente está aprontando junto para o ano que vem, eu e você? Claro, fica à vontade, por favor.
Galera, eu e o Ailton estamos aprontando uma grande para vocês aí para o ano que vem, algo que está nos desafiando muito e que vai desafiar certamente todos vocês. Vai ser um startup a nível de Brasil, mas nós estamos preparando um treinamento exclusivo Emirates, tá? Então aguardem instruções para 2023 aí, não é isso, Ailton? Exatamente. A gente vai fazer um treinamento exclusivo para o processo seletivo da Emirates, né? Um treinamento totalmente focado, inclusive, no idioma, no inglês também, né? Com toda a dinâmica, a entrevista focada no inglês. Aguardem instruções. Uma coisa boa, né? A Graça levantou a mão. Então, a Graça levantou a mão. Pode falar, Graça. A Graça levantou a mão. Oi. Não. Deu certo Pronto, agora? Tá me ouvindo? pode falar. Boa noite a todos. Boa noite, Ailton. Boa noite, Thiaguinho. Muito obrigado pelo presente, viu? Que é a oportunidade do Ailton estar aqui hoje, contando um pouquinho da história dele pra gente. Pode ter certeza que só nos motiva mais ainda, particularmente falando também, me espelho na sua trajetória, no quesito ainda de ainda estar no processo, né, de receber não, mas eu sei, eu estou firme, estou forte, eu sei que logo, logo, não só eu, mas todos que estão aqui também vão receber o tão esperado sim, e com certeza vou participar também das suas mentorias, né, não só porque minhas colegas estão falando muito bem, mas porque eu já venho te acompanhando também essa trajetória nas redes sociais, quando você vem também aqui em Fortaleza, na Interline, Rômulo fala muito bem de você também, espero que logo eu possa ter a oportunidade de estar adquirindo também, aprimorando esse conhecimento. E eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se pode ainda. À vontade. É uma pergunta como candidata, né? Eu queria saber de você, Ailton, como recrutador, o que você espera de mim como candidata? E desde já, muito obrigada, viu? Até a próxima. Eu que agradeço, obrigado pelas palavras, e você será muito bem-vinda no treinamento. Vamos lá. O que eu espero de você como candidata? Aí você responderia para qualquer um de vocês. O que eu espero de vocês como candidatos, né? No momento que a gente está fazendo uma avaliação, a gente espera de você, eu espero de você, que você seja o mais verdadeira possível e que você seja você mesma no processo seletivo. Por quê? O que a gente percebe numa seleção? Muitas vezes, os candidatos, eles costumam ser, no processo seletivo, o que ele quer ser. Ele espelha o que ele quer ser, ele não mostra o que ele é. Então, a gente percebe muitas vezes uma pergunta ou um testezinho que a gente faz escrito. Como você reagiria numa situação, de repente, com um colega? Eu coloco uma situação para você de lidar com um colega numa sala de aula, uma simples dinâmica. Eu fico observando como você reagiria naquela situação. Pouquinho tempo depois que eu observei como você reage, eu dou intervalo. E no intervalo, eu vou começar a observar o seu comportamento e o comportamento do seu colega. Eu espero que você seja, no intervalo, a mesma pessoa que você se mostrou em sala de aula. E é nesse momento que a gente percebe comportamentos mascarados e comportamentos verdadeiros. Se durante o intervalo você muda a sua maneira de agir, a maneira de se comportar e tratar as pessoas, você está tentando me enganar dentro da sala de aula com um comportamento que não é o seu. Você não está sendo verdadeiro. Então, hoje, no processo seletivo, o candidato tem que tomar muito cuidado com o que ele faz dentro da sala de avaliação e principalmente fora da sala da avaliação. Porque ele observar a todo momento. O comportamento tem que ser o mesmo. Aí eu consigo perceber se você está sendo sincera e verdadeira ou se você está tentando me enganar com um comportamento maquiado, algo maquiado que não é o teu. Dentro da sala, você é super elegante, bonitinha, clássica, educada. Fora da sala, é completamente diferente. O comportamento muda, o vocabulário muda, aparece uma expressão verbal completamente diferente, fora daquele contexto educado e bonitinho, a maneira de sentar completamente errada, ou seja, não é a pessoa que eu estou buscando. A gente conhece o verdadeiro candidato fora da sala de seleção, no intervalo.
Então, o que eu espero de você? Que você seja a mesma pessoa dentro e fora da sala. E a gente percebe isso no primeiro contato com a empresa. Quando você chega para fazer uma seleção, ou quando você recebe uma ligação, o primeiro contato que você tem com a empresa aérea, muitas vezes é com a recepcionista ou com o porteiro. Naquele dia da seleção, é comum as empresas deixarem uma lista com o nome de todos os candidatos na portaria. A recepcionista tem a lista e na frente de cada nome ela tem um espaço em branco para ela escrever um comentário a teu respeito. Aí você chega lá, de repente ela fala assim: oi, querida, eu vim para a seleção. Ela vai escrever: me chamou de querida. Na hora de ir embora, tchau, fofa, obrigado. Me chamou de fofa. Ou seja, que intimidade você tem com ela para chamar de fofa, de querida? Onde está o seu respeito com a primeira pessoa que você tem contato na empresa? E aí eu observo que durante todo o momento dentro da sala de aula você foi super educada, elegante, mas fora da sala de aula você é a querida, você é fofa. Tchau, meu, beleza? Quer dizer, completamente diferente de tudo que eu vi dentro de uma sala de aula. Então, o que eu espero de você? A mesma pessoa, fora e dentro de uma sala de avaliação. Bem, Levi Ferraz, ele levantou a mão para falar com você, Ailton. Pode falar. Levi. Obrigado aí pelo prazer de poder falar com vocês e a todos boa noite. E ouvindo a sua história, ela faz assim um certo impacto de algumas pessoas, como o meu caso, que foi quase idêntica à sua. Eu trabalhei numa companhia chamada Transbrasil e tentei várias vezes entrar na VASP. Aí eu tive o desparecer, vamos dizer assim, de escrever uma carta para o senhor Omar Fontana, escrevi uma carta também para o Rolim e recebi uma resposta do Omar Fontana. E passou-se mais ou menos uns 7 meses, eu recebi uma ligação, eu trabalhava numa área de venda de pneus, e pediu que eu comparecesse até a empresa, né? Aí eu fui até lá. E eu vi lá vários candidatos, aí eu olhei assim e disse logo: quem sou eu aqui? Eu vou voltar daqui mesmo. Aí quando eu estava saindo, aí tinha um rapaz que me conhecia, falou assim: volta, eu ouvi o que você falou. Aí eu falei: não, rapaz, volta. Aí eu voltei. Aí eu sentei. Aí recebi de forma tão gentil a atenção de uma gerente lá, e ela falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Aquilo que você falou, né? A questão de lutar, persistir, de receber os não, né? E fiz a prova lá. O meu pior momento foi não conseguir responder de 60 questões, 21. Fechei a prova, abaixei a cabeça, me despedi e fui embora. E quando eu cheguei no trabalho, aí um colega meu que viu o meu esforço e tudo, ele me perguntou o que houve, eu contei a ele, ele falou: vamos tocar a vida, que aqui você não recebeu não, você recebeu sim, aqui você vai continuar. E eu fiquei trabalhando. Aí passou mais ou menos uns 3 meses, aí recebi uma ligação, dizendo que eu comparecesse com os documentos. E eu fiquei sem entender por que se eu não fechei a prova e tudo. Mas foi uma coisa que você acabou de falar, né? A questão da persistência, de acreditar, né? Quando eu fiquei lá mais ou menos 4 anos, quando eu estava lutando para fazer aquelas provas em São Paulo, eu trabalhava no setor de carga internacional e carga nacional. Aí eu fui para São Paulo, fiz lá os testes, as provas, consegui passar com dificuldade, não era um bom aluno, isso aí eu não tenho como dizer que era, não era, mas eu tive uma grande ajuda lá de vários colegas que viam meu esforço e fiquei. E por decepção, a Transbrasil, eu fiquei sabendo que a Transbrasil ia ter uns problemas, não sabia o que era, ela fechou. Na verdade, eu não fui demitido, né? E nem todos que estavam lá, quem conhece a Transbrasil, a situação da VASP também, todo mundo sabe que muitos deles não foram demitidos. Perderam seus empregos por uma questão de gestão, como cuidava dela, né? Aí, quando eu fui visitar a minha família no Rio, aí encontrei uma aeromoça, ela me olhou, eu lhe conheço. Eu falei: é mesmo, eu conheço, uma senhora muito legal, né? Aí eu falei: mas eu não lhe conheço. Aí ela foi e me disse: rapaz, por que tu não volta para a companhia? Eu falei: eu?
Não tem condição, não. Mas eu olhei para ela, o perfil dela, fiquei olhando a maioria assim no aeroporto, tudo. Volte. Tente, rapaz. Se o mínimo que você pode receber ou não. Mas se der certo, você vai estar aqui entre a gente. Aí, como eu não sei se isso vai dar certo ou não, estou aqui, junto com os outros colegas aqui, ver se consigo uma certa brecha de somar com as experiências dos grandes que estão aí nas companhias aéreas e os que estão aqui presentes, né? E isso me alegra quando eu vejo e escuto essas histórias que você contou. Eu sei que cada um de vocês aqui tem uma história, mas é uma coisa assim de carinho que eu tenho muito pela aviação, mas muito mesmo. Ó, aqui mesmo, ó, eu tenho um avião aqui, na garagem eu tenho 4, tenho drone, tenho helicóptero, desmonto e monto, é uma coisa minha. E trabalho no turismo, mexendo com passageiro, turista para lá, para cá, carrego também os comissários da Gol, quando acontece uma emergência, me ligam, olha, eu tenho uma van, né? Aí pego eles, deixo no hotel, fico olhando, caramba, acho que eu vou tentar. E hoje eu estou aqui. Então eu quero agradecer a você e pela história que você contou aí, uma história assim muito que mexe com a gente, né? Eu sei um pouco o que é isso. Também perdi um pai, perdi uma irmã agora, na situação como você falou aí. E a vida é assim mesmo, né? Tentar para ver o que vai dar. E eu agradeço também o estímulo do Rômulo. Tem uma secretária dele aí que é excelente também. Toda vez eu digo para ela, ó, eu estou na dúvida aqui, faça assim. Ó, faça assim. Ó, faça assim. Aí eu fico com esse ânimo de querer tentar, pelo menos o que vai dar, né? Se não der certo, pelo menos eu vou estar observando os que conseguiram aí. Obrigado aí para você aí, sucesso para você. Obrigado. E um abraço a todos vocês aí que estão aí lutando. Muito obrigado, Davi. Parabéns pela sua história. Tá? Você está no caminho certo, não desista, não enxergue nenhuma barreira em relação à sua volta. Tá? Você tem a experiência, você tem o mais importante, que é a vontade, e é só se entregar, colocar currículo em empresa aérea e buscar uma oportunidade. Hoje as empresas mudaram muito o perfil de contratação. Então, assim, eu vou dizer para você que semana passada eu divulguei o post de uma candidata que foi aprovada e foi contratada pela Latam. Ela começa o treinamento na Latam, logo mais, daqui a alguns dias ela começa. E ela foi aprovada no processo seletivo da Latam com 56 anos de idade. Ou seja, quando a gente imaginou fulano da NAIS, ela conseguiu 56 anos de idade. O último voo dela como comissária foi em 1998, quando eu entrei na VASP, ela pediu demissão, saiu, nunca mais voou. Está voltando agora aos 56 anos de idade. Então, assim, tem mercado? Tem. O que a gente tem que alinhar é o perfil. É só estar com o perfil adequado ao que se busca, que a oportunidade existe. Então, parabéns, tá? Conte comigo se você precisar. E até o crachá, eu ainda guardo de recordação, porque foi uma das coisas que guardei ainda. Imagino, parabéns. A minha live amanhã, uma das psicólogas que vai participar, a neuropsicóloga, é uma ex-comissária da Petrobras Brasil. Show. Eu tenho uma Fran aqui, estamos já acabando, viu, gente? Eu tenho uma Fran, que ela levantou a mão, pode falar, Franzinha. Oi, boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Sim, boa noite, boa noite. Vamos lá, dessa vez deu certo. Então, Hamilton, não vou tomar muito seu tempo. Eu acho que eu sou a última aqui a falar. Eu quero mesmo só agradecer por compartilhar a sua experiência. Eu acho que foi uma injeção de ânimo que foi dada aqui na gente, a aceitar e não desistir, né? A aceitar os nãos e não desistir daquilo que você está querendo conquistar. Eu ouvi a história do John também, né? Eu tenho uma filha surda, lamento muito por ele e por ela também, no caso da aviação, ela é muito dependente, totalmente capaz, né? Isso que a gente espera, que eles sejam aceitos e cada vez mais entendidos pelos ouvintes. Mas eu quero mesmo agradecer aqui a sua história, foi de muito valia para a gente. E é isso, vamos lá, Hamilton. Muito obrigado, cara. Muito obrigado e parabéns, viu, pela filhota. Tenho certeza que você é uma mãe muito inclusiva, cuidadora. Parabéns. Deus te abençoe. Obrigada. Dayana levantou a mão. Pode falar, Dayana. É a última.
Tá, todos estão me ouvindo? Positivo. Tá, boa noite, gente. Antes de tudo, eu quero agradecer, né, por esse presente maravilhoso que a gente ganhou hoje. Parabenizar os professores também, o dia ainda não acabou, vocês são incríveis e super essenciais na nossa vida. E, Ailton, eu queria aproveitar aqui a oportunidade, eu não poderia deixar passar, estava super ansiosa por esse dia, para te agradecer. Talvez você não lembre de mim, não sei, mas o ano passado eu te convidei para a minha formatura de comissário de voo em São Paulo, que eu vi que você estava por lá, não lembro bem se você estava por lá, eu te convidei, você aceitou, fiquei muito feliz, chorei, dei pulos, muito feliz, mas infelizmente você adoeceu, acho que você lembra, vai lembrar agora. Eu me lembro, Então, sim. você adoeceu na época e não pôde ir, mas assim, eu queria agradecer pelo carinho, por você ter me respondido tão rápido também, que eu pensei, nossa, meu Deus, eu acho que ele não vai nem chegar a ver esse convite, não vai nem chegar a anotar o que eu pedi, né? E ele foi muito rápido, muito atencioso, muito carinhoso. Eu conheci o trabalho dele através de uma amiga que foi aluna da Interline também, uma pessoa que fez a mentoria com ele, falou super bem, e quando eu vi de cara já me apaixonei pelo trabalho dele, desde então eu venho acompanhando. E quero dizer também que eu senti muito pela sua mãezinha, porque eu sempre acompanhei e via suas publicações com ela, foi mesmo na época que eu perdi a minha avó também. E é isso, queria mesmo só agradecer a oportunidade e agradecer por você ter sido tão carinhoso naquele dia, tão atencioso. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu me lembro assim, do convite e logo em seguida eu acabei adoecendo, quando chegou próximo da sua formatura, acabei adoecendo e eu não consegui participar. Eu tive que, inclusive, cancelar algumas aulas de mentoria. Cancelei 3 dias seguidos de aula porque eu não conseguia dar aula naquele momento. Mas muito obrigado pelo convite e espero ter a oportunidade de a gente se encontrar e conhecer um dia pessoalmente. Galerinha, para a gente finalizar, né, o Ailton assiste amanhã a live do Ailton. Ailton, muito obrigado, meu irmão. Tá? Eu agradeço de coração. Essa parceria é uma parceria para o resto da vida. Eu tenho certeza que muitos alunos que vão estar em Fortaleza vão estar, sim, nesse treinamento com você. Vou passar a estar compartilhando seu contato, né? Para quem quiser fazer a mentoria individual, eu aconselho, tá? Porque é um cara que tem experiência, tem história, tem bagagem, né? Então, assim, eu até brinco e digo, né? Mas eu brinco falando sério. Se vocês acham que o Thiaguinho é legal, o Romulo, ele é meu professor, né? O Ailton é meu professor, então por aí você tira, né? E eu sou muito grato ao Ailton, porque através dele eu conheci grandes pessoas na aviação, grandes pessoas mesmo, que, tipo assim, alunos que eu levo para a vida. Então, é uma troca. Aviação, isso é uma troca, de uma certa forma. Me fez eu conhecer o Ailton, né? Me fez desafiar novos projetos, novas trajetórias. Um deles é esse. Eu convido pessoas para estar aqui com vocês. Ailton, só tenho a agradecer a sua presença, a sua humildade, tá? De estar aqui. Eu tenho certeza que quem está ganhando aqui hoje são esses alunos. E a gente vai finalizar com a foto e finalize com suas últimas palavras aí de agradecimento, aí nós estamos liberados. Bom, minhas últimas palavras são muito obrigado a você, obrigado ao Rômulo Mesquita, meu sócio oculto, né, pela oportunidade. E amanhã estamos juntos na live, espero vocês e, pessoal, não desistam, tá? Quando bater aquele desânimo, aquela incerteza, vocês vão receber aí daqui a pouquinho o meu WhatsApp. Nem que precisa, às vezes, só conversar, trocar uma ideia, até um papinho, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, manda o áudio, eu estando livre no meu intervalo de mentoria, eu respondo, tiro dúvidas, a gente conversa, tá bom? Estou à disposição para o que vocês precisarem, tá? Beijo no coração de todos, muito obrigado. Valeu, pessoal. Beijo. Obrigado pela presença de vocês. Valeu. Tchau. Bom sábado. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Tchau, boa noite a todos. Tchau, Obrigado, tchau. Ailton. Boa noite. Obrigada, Ailton. Boa noite a todos, um abraço também. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Vou esperar todo mundo sair. Boa noite.
Boa noite, gente. Bom final de semana. Boa noite a todos. Boa noite a todos.